Olha, quem navega na internet brasileira com certeza já viu aquele vídeo da mulher no aeroporto esperando pelo Brad Pitt. Ele viralizou de um jeito absurdo. Mas o que a gente vai analisar agora não é o meme, é o que veio depois, sabe? E o que essa história toda diz sobre a nossa cultura digital. Vamos mergulhar nisso. Pois é, e essa frase aqui, ela resume tudo, né? O que viralizou não foi notícia, foi um espetáculo. O que a gente viu, na verdade, foi a ridicularização pública de uma mulher com o rosto e a fragilidade dela expostas para milhões de pessoas sem nenhum tipo de consentimento. É só parar para pensar um pouco. Um momento que era totalmente pessoal, talvez até de confusão, de delírio, foi gravado e transformado em entretenimento de massa. A fragilidade de uma pessoa virou piada, virou meme. E aqui, a coisa fica ainda mais, sabe, mais cruel, na verdade. O nome dela foi preservado, mas a imagem, a voz, a dor dela se tornaram super visíveis. Ela virou uma figura pública da noite pro dia, só que sem nenhuma proteção. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E a resposta passa tanto pela lei quanto pela psicologia. Vamos entender um pouco melhor como, nesse caso, a linha entre diversão e violência foi completamente atravessada. Bom, vamos lá. Para começar, vamos olhar para o lado da lei. Porque o que muita gente talvez não saiba é que a legislação brasileira protege a imagem e a privacidade de qualquer pessoa, mesmo que o comportamento dela em público pareça, sei lá, estranho. O ponto central é que ela não estava participando da criação de um conteúdo, ela estava só vivendo o momento dela. Como está claro aqui, ela não deu entrevista nenhuma, não autorizou que filmassem e muito menos que esse vídeo fosse espalhado por aí. Essa é aquela defesa clássica, né? O argumento do era só uma brincadeira. Qual o problema? Só que a lei tem uma visão bem diferente do que é uma brincadeira inofensiva. E é aqui que o contraste fica gritante. De um lado, tem a desculpa da piada, do outro, a realidade da lei. A exposição dessa mulher viola direitos que estão na Constituição, no Código Civil e até na Lei Geral de Proteção de Dados. Isso não é uma área cinzenta, é preto no branco. E sabe aquele argumento de que era só uma brincadeira? Então, ele cai por terra aqui. Para a lei, o que importa é o consentimento. E nesse caso, o consentimento para filmar, e principalmente para distribuir o vídeo para milhões de pessoas, bom, ele simplesmente não existiu. Ok, a parte da lei ficou bem clara. Mas aí fica a pergunta, né? Por que uma coisa dessas viraliza tanto? Por que as pessoas riem disso? A psicologia pode dar umas pistas bem importantes sobre isso. A gente precisa entender um conceito aqui que é chave para essa discussão: a objetalização. É o processo de transformar uma pessoa, que é um sujeito com sentimentos, com dignidade, em um objeto, em uma coisa que existe só para o nosso uso, para a nossa risada, para o desprezo coletivo. Foi exatamente isso o mecanismo em ação. Ao ser transformada em um objeto, ela perdeu a humanidade dela aos olhos do público. E isso fez dela um alvo seguro para a ridicularização, para o deboche de milhões de pessoas. Essa frase aqui, ela é perfeita. Porque o dano vai muito além de alguns cliques. A violência foi simbólica. Ela foi transformada numa caricatura, numa versão distorcida de si mesma para consumo público. Beleza. Agora vamos ver como o sistema, como as autoridades reagiram a tudo isso. E olha, se prepara, porque a resposta oficial talvez tenha piorado ainda mais as coisas. Dá uma olhada nessa inversão bizarra que aconteceu. A pessoa que filmou e compartilhou ilegalmente continuou anônima, invisível. Já a mulher, que era vítima, passou a ser investigada publicamente. O foco foi todo para quem precisava de proteção e não para quem cometeu a violação. E parece que ignoraram uma distinção jurídica básica, mas que é fundamental. O direito penal não serve para julgar o mundo interno de alguém, as fantasias. Já o direito civil existe exatamente para isso, para reparar danos como os que foram causados aqui. E é aqui que a gente esbarra num conceito jurídico que é cada vez mais importante na era digital. Em casos de humilhação pública desse tipo, a lei parte do princípio que o sofrimento é óbvio. Não precisa provar que a pessoa sofreu. A própria exposição já é o dano. Então, para a gente ir amarrando as pontas, qual foi o custo real de toda essa crueldade? Qual foi o dano que ficou para essa mulher? E não é pouca coisa, não. Não é nada abstrato. É bem concreto, como a gente vê aqui. Estamos falando de humilhação, de estigma, de um risco gravíssimo à saúde mental. É a crueldade do mundo online virando dor e sofrimento no mundo real. É aquilo, né?
A lei serve justamente para frear o linchamento e não para dar um selo de aprovação para ele. A função dela é proteger o indivíduo da fúria da multidão, seja no mundo real ou no virtual. Quando o sistema investiga a vítima em vez do agressor, ele falha na sua função mais básica. E com isso, a gente chega no ponto nevrálgico de toda essa história. No fim das contas, isso aqui nunca foi sobre o Brad Pitt. É sobre isso. É sobre como o desejo de uma mulher, por mais confuso ou delirante que parecesse pra gente, foi transformado em motivo para ódio e para zombaria pública. E a reflexão que fica é essa, bem pesada. Quando o desejo de alguém, por mais estranho que possa parecer, passa a ser visto como prova de alguma culpa ou como motivo para punição, em vez de ser visto como parte da experiência humana, é um sinal de que algo muito importante na nossa sociedade já começou a se perder.